O Renascimento Comercial e Caravaggio. O renascimento comercial na Europa Ocidental se iniciou a partir da Primeira Cruzada, no século XII. Lembrando que a Europa vivia no mundo dos feudos, pelo menos desde 843, com o Tratado de Verdun e a queda do Império Carolíngio, o movimento das Cruzadas faz com que esses europeus saiam do continente e partam rumo à Terra Santa, onde atualmente fica o país Israel. Essas cruzadas, elas não podiam ir por terra porque havia muito perigo dos invasores vikings, normandos, europeus do leste e de muçulmanos dentro do continente. Então, uma das soluções foi a saída por barcos. Essa saída por barcos não poderia ser feita desde a Europa Ocidental até Israel numa única viagem. Então havia muitos pontos de parada na Península Itálica, que aqui vocês podem ver que é extremamente bem localizada, uma localização privilegiada, porque ela está projetada para o mar Mediterrâneo, a meio caminho da Europa do Ocidente e do Oriente para cá, né? Então aqui vocês veem aqui essa parte mais ao norte da Península Arábica é onde está o Mar Vermelho, e vindo aqui para a direita você vê aqui Jerusalém, que era para onde iam os cruzados e os peregrinos em direção ao túmulo de Jesus, onde estava enterrado Jesus. Com esse movimento dos cruzados e dos peregrinos passando pela Península Itálica, o que ocorre é que as pessoas deixam os feudos. Aqui atrás nessa imagem você vê um feudo bem aqui no fundo, né, com seu castelo fortificado, e elas partem então para viver próximo aos feudos, muitas dessas pessoas, e optam por fazer o comércio com esses soldados que partiam rumo ao Oriente e também aos peregrinos, porque esses homens chegam na Península Itálica muitas vezes precisando de serviços, precisando comprar roupas, grãos, alugar barcos para chegar à Terra Santa. E nós não podemos esquecer que um lugar que tem um litoral já bastante explorado, como é o caso da Península Itálica, eles também têm técnicas de navegação melhores que levariam com mais segurança esses soldados cruzados e esses peregrinos para a Península Arábica, né, viajando com mais conhecimento pelo mar Mediterrâneo. Quando essas cidades começam a crescer nas beiras, né, dos feudos, elas também sofrem invasões. Então a gente vê aqui que elas começam a se organizar e a procurar murar também a cidade. Vocês veem aqui os muros, os soldados, né? Para isso precisava ter um mínimo de organização nessas cidades. E é quando surgem então os conselhos de cidade, os conselhos das comunas, para atender a necessidade aqui desses burgueses, né, desses novos comerciantes que começam a enriquecer, fazem frente aos senhores feudais, porque eles não fazem parte das três ordens da sociedade medieval. Na verdade, eles são um novo tipo social e eles buscam reconhecimento da sociedade como um todo, mas eles não fazem parte daqueles que governam, os que rezam e os que trabalham. Então, esse enriquecimento, um dos grandes lugares onde esse enriquecimento vai se expressar é através da arte. A gente vê aqui esse quadro de um pintor, Jan van Eyck. Ele pinta esse casal, que é o casal Ardolfini, é uma tela do século XV, 1434, e representa nitidamente a ascensão dessa burguesia e a tentativa dessa burguesia de se colocar como uma classe importante e predominante. Então você vê aí os panos, né, esses tecidos coloridos, quer dizer, eles também tinham isso, não eram só os nobres que tinham, e eles tinham não porque tinham nascido bem, ou não porque tinham nascido nobres, mas porque com o seu trabalho eles conseguiram então ascender e chegar nessa condição. E é isso que as pinturas passam a expressar. Já não é mais o simbolismo da Idade Média, né, que você vê aqui à esquerda, essa imagem, uma imagem bastante simbólica, que não procura retratar as perspectivas, não procura retratar fielmente a realidade, contrastando com essa nova maneira de fazer a arte, né? Aqui outro casal de burgueses, né? Ela lendo, quer dizer, ela tem algum conhecimento da escrita, ele mexendo com dinheiro, mexendo com a moeda, eles começam então a ser retratados buscando a realidade, buscando colocar o homem no centro de todas as coisas e não mais Deus no centro de todas as coisas, ou pelo menos não somente Deus no centro de todas as coisas.
É desse movimento, né, que começa na Península Itálica, que não poderia ter começado em outro lugar, que nasce então Caravaggio. Né? Caravaggio, o seu nome de nascimento é Michelangelo Merisi. Ele nasceu em 1571 na cidade de Caravaggio, na Lombardia, aqui ao norte da Península Itálica. Ainda jovem, ele vai aqui para Roma e demonstra seu talento em obras profanas e mitológicas, nas naturezas mortas, nos retratos dos homens da cidade, ladrões e jogadores semelhantes a ele. Em função da técnica chamada de claro-escuro, inventada alguns anos antes por Leonardo da Vinci, Merisi confere aos rostos que pinta um relevo teatral. Ninguém domina como ele a luz e nem transmite com tanta força a expressão dos rostos e das atitudes. Aqueles que encomendam suas obras, grandes figuras da Santa Igreja ou da aristocracia local, perdoavam de bom grado as suas bebedeiras e suas relações com os jovens rapazes da cidade. Até que em 28 de maio de 1606, Caravaggio, pintor renomado e de gênio ruim, mata um homem num duelo em Roma, no Campo de Marte, após uma briga de jogo, e o duelo fatal o obriga a deixar então a cidade dos papas, né, Roma. Caravaggio, então, de Roma, ele vai aqui, você vê uma pintura, né, extremamente natural. Aqui tem uma natureza morta, bastante ligada à arte profana, ainda não religiosa. Tá? Caravaggio, então, depois dessa briga, desse duelo fatal, deixa Roma e vai aqui para a ilha de Malta. Né? Essa ilha é uma ilha governada por monges guerreiros, né? E, né, a partir de então, Caravaggio pintará somente figuras religiosas, utilizando-se sempre de tonalidades sombrias e de um modo violento de expressão, que nos remeterá à dura realidade da condição humana, como no quadro Davi segurando a cabeça de Golias, de 1605. Muitas vezes o que a gente percebe é que o Caravaggio é um artista muito audacioso e revolucionário. Por exemplo, em 1600 ele recebe uma encomenda de pintar um quadro de São Mateus para o altar de uma igreja de Roma. O santo deveria ser representado escrevendo o Evangelho, e para mostrar que os Evangelhos eram a palavra de Deus, teria que ser representado um anjo inspirando a escrita. Caravaggio, que era então um jovem artista muito imaginativo e decidido, pensou longamente sobre o que deveria ter sido a situação de um velho e pobre trabalhador, quando teve subitamente que se sentar para escrever um livro. E assim pintou um quadro de São Mateus, calvo e descalço, os pés sujos de terra e poeira, agarrando desajeitadamente o enorme volume e franzindo o senho sob a tensão da inabitual tarefa de escrever, que é isso que a gente vê aqui à esquerda. Ao lado do santo pintou um jovem anjo, que parece ter acabado de chegar das alturas e gentilmente guia a mão do trabalhador como uma professora pode fazer com uma criança. Quando Caravaggio entregou o quadro à igreja, em cujo altar-mor seria colocado, as pessoas escandalizaram-se com o que consideraram ser uma falta de respeito pelo santo. A pintura não foi aceita e Caravaggio teve que tentar de novo. Manteve-se desta vez rigorosamente de acordo com as ideias convencionais da época, sobre o aspecto que um anjo e um santo deveriam ter. O resultado ainda é um bom quadro, pois Caravaggio empenhou arduamente em torná-lo vivo e interessante, mas não podemos deixar de sentir que o resultado foi menos vigoroso, menos honesto e sincero do que no primeiro quadro, que é o que a gente vê aqui. Né? Nesse período, a realidade ela se inspira muito na arte greco-romana, na busca do belo, sempre o belo. Né? Não é a realidade, seja ela feia ou bonita, é a realidade sempre bela. Né? E não era isso que Caravaggio queria fazer. Né? Então, o grande chefe dessa ordem, né, de monges cavaleiros que cuidava de Malta, chamado Alof de Vinhancourt, que era muito admirador do pintor, o acolhe com glórias em Malta, pouco consciente de seu gênio ruim e dos seus crimes passados. Ele encomenda a Caravaggio seu retrato, que hoje encontra-se no Museu do Louvre em Paris, assim como outros quadros, como a decapitação de São João Batista, hoje na cripta da Catedral de La Valette, capital da ilha de Malta. Aqui a gente pode ver a realidade, né, das pessoas e você vê que não é somente o belo que está representado, é uma tentativa de demonstrar o momento exato de uma ação, né, seja ela boa ou má, as pessoas sendo feias ou bonitas,
Vocês percebem que aqui ele vai colocando luz em alguns pontos, né? Como se a luz que incide aqui de cima desse lado, olha aqui, entrasse também e incidisse sobre essa mão e só iluminasse uma parte do rosto de São João Batista. Por isso dizem que Caravaggio é o precursor da fotografia, porque ele cria uma situação em que ele joga, né, com as sombras, com as partes escuras e as partes claras, e por isso dá uma impressão de que ele sabe, ele pensa exatamente qual é o ponto de luz que ele quer colocar para iluminar a ação que ele pretende demonstrar como mais importante, né? Em 14 de julho, ele é consagrado lá em Malta, né, o Caravaggio, como Cavaleiro da Graça Magistral pelo Alof de Vinhancourt. Mas mesmo assim, algumas semanas depois, ele acaba desafiando, utilizando-se de espadas e pistolas, outros cavaleiros da mesma ordem, é preso no Forte San Angelo e foge, graças a seus cúmplices, chegando na Sicília, né, aqui nessa região, né, a bordo de um barco pescador. Ali, como antes, ele foi acolhido com benevolência, dessa vez pelos religiosos franciscanos. Ele pinta, para esses religiosos franciscanos, um quadro chamado A Negação de São Pedro, entre outras obras de arte, né? E aí a gente percebe de novo o que é esse naturalismo do Caravaggio. A gente sente que ele deve ter lido repetidamente a Bíblia e meditado sobre suas palavras. Foi um dos grandes artistas que quis ver os eventos sagrados diante de seus próprios olhos como se estivessem acontecendo na casa do seu vizinho. E fez todo o possível para que as figuras dos textos antigos parecessem mais reais e tangíveis, mais humanas. Até a sua maneira de tratar a luz e a sombra reforçava essa finalidade. A luz não faz o corpo parecer gracioso e macio. Ela é áspera e quase ofuscante em seu contraste com as sombras profundas, mas faz toda a estranha cena destacar-se com uma honestidade intransigente, que poucos de seus contemporâneos poderiam apreciar, mas teria um efeito decisivo sobre os artistas que vieram depois dele, né? Então aqui você vê que onde está iluminado é onde está o São Pedro, né, sendo crucificado. E aí você vê mais um monte de outros elementos, mas eles estão na sombra, aqui como o homem que puxa a cruz, né, ou com a cabeça. A gente sente exatamente onde ele queria incidir a luz. Aqui é um Caravaggio do autorretrato, um autorretrato do Caravaggio, e ele sente sempre saudades de Roma, mas acaba nunca conseguindo chegar ao seu destino. Ele contava receber o perdão do Papa, mas acaba morrendo em 18 de julho de 1610, vítima de uma febre maligna.